vários influenciadores digitais que são excelentes, né? A gente pode até citar, né, da prateleira de cima, o trabalho que o Felca fez recentemente sobre essa questão da pedofilia. Olha só o trabalho de uma que não é um jornalismo, não é um jornalista. A gente não pode nem falar que dentro dos padrões ele seguiu um padrão jornalístico, porque é o padrão jornalístico. Você faz a matéria, você ouve outro lado, você coloca os dois lados, né? Ele não fez um trabalho jornalístico, né? No estilo, na forma estrito sensu, um que a gente fala, mas foi magnífico ele fez, né? Sendo ou não jornalista, foi uma denúncia muito grave. Isso está movimentando o quê? Está movimentando o Congresso, está movimentando leis, está movimentando até o questionamento do papel das redes sociais em acobertar esse tipo de crime. Então a gente vê que tem influenciadores digitais que têm um papel importantíssimo dentro desse ecossistema. Porém, a gente sabe que tem aqueles que estão preocupados com o engajamento, que fazem ali, que fazem... Só que uma marca se atrelar a esse tipo de jornalismo, que alguns não fazem jornalismo, né? Ela pode dar um tiro no pé. Sim. Então, essa é uma força que o Diário tem. E eu falo Diário, não falo porque hoje eu estou como editor-chefe. Jornalismo profissional. Sim, jornalismo profissional. Entendi. Né? E outros veículos, né, que tem toda uma caminhada. Então a pessoa, o Diário tem CNPJ, tem história, tem todo um trabalho que fez aos 75 anos. Então, agora uma pessoa que surgiu aqui, poxa, conseguiu 15 mil likes num post. Até que ponto aquela pessoa é idônea o suficiente para você atrelar a sua marca? Será que aquela pessoa também não pode ali lá fazer alguma outra coisa escusa ou tá no bolso de um ou outro político? Isso é uma coisa que a gente vê muito que acontece, infelizmente, né? Que é da onde vem muita parte do dinheiro, e o Diário jamais vai se prestar esse papel. Então, mas voltando, né? Então você imagina o trabalho que o comercial tem com base em tudo isso, né? De ter uma nova, assim como o jornalismo mudou demais, a forma de fazer o jornalismo com as redes sociais, o trabalho do comercial também mudou, deu um 180 aí, né? Porque você tem outros produtos a agregar, tem que ser uma coisa mais personalizada, tem essa questão de convencer, poxa, não é só pelo clique ou pelos acessos, ou pelo engajamento, é também pela imagem que o veículo tem perante a sociedade. Então são várias variáveis aí que acho que envolve a empresa como um todo, não só o setor de jornalismo. Uma pergunta também que eu queria fazer, até para as pessoas entenderem também isso, porque a função do bom jornalismo, na verdade, é trazer boas informações também, ou eminentemente falando, né? Quais são as principais diferenças, se é que elas existem, você que tem uma trajetória também fora daqui de São José do Rio Preto, na sua avaliação, quais são as principais diferenças de fazer e praticar jornalismo aqui no Noroeste Paulista para uma capital? Existem diferenças? Olha, no sentido de magnitude, de velocidade de informação, como funciona a política local para a política da capital, existem algumas peculiaridades, vamos dizer? Sim, existem várias, né? Aqui a gente fala muito mais próximo do nosso público, né? Você pega, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, Estadão, isso poderia ser o Globo, poderia ser a Folha de São Paulo. É claro que eles tratam de coisas maiores, né? Por exemplo, do Congresso Nacional, vão tratar de política econômica e tal. Aqui a gente tem esse papel de estar diretamente influenciando na vida, no dia a dia. Vou dar um exemplo. A gente teve, né, infelizmente, esse caso desse menino que foi picado por um escorpião, né, que acabou falecendo aqui em Rio Preto. Então, a gente tem esse papel de estar fazendo o acompanhamento mais de perto da realidade da população do que um jornal maior. Por que eu falo? Nesse caso, o menino foi picado ali na Vila Toninho, aqui em Rio Preto. Havia muito entulho, ali tinha uma escola, tinha uma quadra. Então, qual que foi o nosso papel? Cobrar do poder público que fizesse a limpeza daquele local, porque poderiam ter outros acidentes e, quiçá, outras mortes, né? Então, esse é um papel que cabe ao jornalismo local, né? Volto a falar, falo do Diário da Região, mas falo todo o jornalismo local. Que o jornal lá não vai ter essa preocupação. Um jornal nacional, um jornal de alcance estadual, ele não vai ter essa preocupação com a realidade da população. Poxa, vai faltar água. Você vai ler isso no Diário da Região ou no Estado de São Paulo, que vai faltar água durante 2 dias em Rio Preto porque está tendo racionamento. Você vai ler no jornalismo local. Então, essa é a diferença. Essa proximidade, né, com a população, que é a diferença do jornalismo local, regional, frente ao jornalismo, né, nacional e estadual. Então,
o fazer jornalismo nesse sentido, ele acaba sendo muito mais próximo da população. A gente acaba ouvindo muito mais a população por conta dessa proximidade do que um jornal da capital, né? Então, eu acho que, basicamente, o que diferencia essa proximidade de estar trazendo o dia a dia do cidadão de Rio Preto e da região. Então, onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar no Diário, você vai encontrar na TV Tem, na Record. Então, você vai encontrar nesse jornalismo que é feito especificamente para esse público, da realidade. Foi preso alguém acusado de um crime ou de estupro e tal, você não vai ler isso no estado de São Paulo. O fazer o jornalismo, ele acaba sendo basicamente os preceitos, né, a forma de fazer jornalismo é o mesmo, mas o que eu destaco é essa proximidade em relação a um jornal que seja grande. Mas o fazer jornalismo no dia a dia, talvez isso, né, tem que ir no bairro, tem que cobrir alguma coisa que está acontecendo ali, tem alguma uma entrevista do delegado para solucionar um caso, então a coisa acaba sendo mais próxima da realidade da população do que é, por exemplo, em relação a Rio Preto, do que é a cobertura dos jornais de grande circulação. Fabrício, existem linhas do jornalismo que você, enquanto jornalista que é também, editor-chefe que é e também pelo que você observa da redação e da conjuntura social, né, contemporânea, existem linhas do jornalismo que ainda são ou tendem a ser mais delicadas de se trabalhar? O jornalismo político, o jornalismo cultural, o jornalismo econômico, existem linhas que são, de vias de regra, são mais pontiagudas? Eu acho que a parte do jornalismo político, né, especialmente nesse período de polarização que a gente está, hoje ele é muito mais, a gente tem que tratar de uma forma, digamos, com um pouco mais de tato, né? Antigamente, quando você não tinha tanto essa polarização, não teria problema nenhum você criticar A ou B e não ser identificado como A ou B.